Bem, vamos começar? É isso. Aqui. Bem. Vamos fazer a oração. Mãe, pode orar, por favor? Obrigado porque tu és santo, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial de estar na tua casa, para aprender mais de ti, Senhor, mais das tuas promessas para a nossa vida. Dar-me entendimento, sentimento da tua palavra, e ela venha arder em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Abre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoa o mundo que está no meio de Jesus. Tira todo o Senhor Jesus, que ele continua para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, guarda o Senhor, eu te agradeço por cada vida que está aqui nesse caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade ao estudo, né? Só passando aqui para a gente relembrar. Na última aula, a gente falou sobre o capítulo 13 de João. Pontuamos algumas partes ali, né? Sobre o amor de Jesus, o amor que ele tinha ali com os seus discípulos e que ele demonstrou para a gente ali, né? Então, ele fala na promessa, falando sobre o que Jesus fez, que ele amou os seus discípulos até o fim. Falamos também do lava-pés, né? Dessa ação de Jesus, que foi um ato de não só de humildade, né? Mas teve grandes ensinamentos nesse ato de Jesus ali, quando ele mostrou o quanto é necessário nós nos lavarmos, o quanto é necessário diariamente sermos purificados, porque nós somos... o mundo acaba, querendo ou não, nos sujando, então é preciso isso. Falamos sobre a traição de Judas, né, que mostra o quanto o mal, ele... né, mesmo no ambiente santo, o mal já está presente ali. Jesus já sabia, Jesus mostrando o seu conhecimento, a sua onisciência, né, só sabia que Judas ele iria traí-lo e Jesus estava ali com ele. Então nós falamos sobre isso. Falamos sobre o novo mandamento, que é amar como eu vos amei, né? Um amor que perdoa, um amor que cuida, um amor que ensina. Jesus então nos fala que nós devemos amar como ele nos ama, né? Como ele nos perdoa, como o amor dele se renova diariamente na nossa vida. E é assim que nós devemos ser. E também falamos sobre a predição da negação de Pedro, né? Fechamos ali falando sobre a negação de Pedro, né? Pedro ali na sua emoção disse que, né, não deixaria Jesus ser entregue. Jesus estava falando ali, Jesus já sabia que eram suas últimas horas, né? Seus últimos momentos de vida, e Pedro naquela emoção disse, mas Jesus já disse para ele que ele negaria ele. A gente leu sobre essa parte, que é bem rápido para a gente avançar. Então, a gente vai começar o estudo de hoje com o capítulo 14 de João. Estava conversando com o Rafa ali, esse é um dos capítulos que eu mais que gosta muito, assim, ele toca bastante ao meu coração. A primeira vez que eu ministrei na igreja foi em cima desse versículo, desse capítulo, né? Ouvindo uma música, Jesus falou comigo, e aí eu trouxe essa ministração. Então, a gente vai avançar nela agora, vamos ler esse capítulo. Pode ler, Rafa, por favor? João, capítulo 14, lê do versículo 1 ao versículo 15. Por favor. Até o 14, tá? Do 1 ao 14.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz Jesus, mostra meu Pai. Não vejo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu digo, não agi de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vejo que estou no Pai, e o Pai em mim. Vejo, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, e eu vou para o meu Pai. Tudo quando crê em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, glória a Deus. Então, né, a gente já vê ali o primeiro versículo, né? Nos capítulos anteriores, Jesus fala, no capítulo anterior, Jesus, ele prediz a sua morte, né? Ele, né, que a gente, nas aulas anteriores, a gente falou isso. Jesus, ele alertando os seus discípulos sobre a sua morte, né? Alertando eles que logo ele já não estaria com eles. E nesse capítulo, Jesus já começa com uma palavra de ânimo para os seus discípulos, né? Ele já começa com uma palavra para que eles tivessem, né, não se turbe o vosso coração, né? Não se preocupe, creiam em mim e confiem e não se desesperem, né? Então essa palavra, ela é uma palavra de conforto que Jesus não só estava transmitindo para os seus discípulos, mas também transmite isso para nós, né? Que nós não devemos ter essas preocupações, né? Porque o dia a dia ele traz muitas preocupações para a gente, né? A nossa correria do dia a dia faz com que nós temos diversas preocupações, seja preocupações com a nossa família, preocupações do nosso trabalho, preocupações, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que eu vou ter saúde? Quando a gente fica doente, gera essas preocupações. Jesus ele está falando, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e em mim, né? Então, essa palavra, ela é um conforto para a gente, né? A gente, quando está no momento de desespero, lê uma palavra dessa, né? Imagina os discípulos ali, como eles se sentiram quando Jesus estava falando sobre o desespero, né? Sobre as nossas preocupações. Se ele falou isso, é porque ele sabe que a gente tem preocupações, que o nosso coração ele se enche de preocupação. Então, ele estava trazendo essa promessa de paz para nós, né? Para os discípulos na época e também para nós. No versículo 2, ele já fala sobre nossas moradas no céu, né? Jesus ele está falando na casa de meu pai, né? Ele está se referenciando, claro, ao céu, né? Então Jesus ele promete que ele irá voltar e buscar a sua igreja, né? Buscar, na época ele estava falando com os seus discípulos, dizendo que iria voltar para buscá-lo, né? E, então aqui ele estava fazendo a referência à segunda vinda de Cristo, né? A sua segunda vinda, né? Que nós aguardamos ansiosamente, né? Nós aguardamos, né, a sua segunda volta, pedimos, clamamos, nós cremos que Jesus irá voltar, né? Que nessa segunda volta Jesus não voltará como um homem aqui na terra, não voltará igual ele veio da primeira passagem, mas sim ele retornará gloriosamente, né? Então Jesus estava falando que ele vai retornar gloriosamente para buscar os seus. Jesus vai voltar nas nuvens para buscar os verdadeiros discípulos, né? Aqueles que verdadeiramente estiverem com ele, né? Que estão nessa caminhada, né? Essa caminhada ela tem um propósito, né? Ela não é em vão, né? Jesus é uma promessa, ele vai voltar. Ele está lá preparando um lugar para cada um de nós. E naquele lugar vai ser maravilhoso, as nossas preocupações não vão existir mais. Nossas preocupações serão nosso momento, né? Nossa restante da eternidade será para adorar a Ele, será para engrandecer, para agradecer pelo privilégio de estar com Ele. Nós cremos nisso, na sua segunda volta, né? Nessa promessa de Cristo. Glórias a Deus. No versículo 5, nós vemos que Tomé, ele não entendeu, né, o que Jesus estava falando, né? Por isso ele pergunta aqui no versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho? Então aqui nós vemos que Tomé,
Aqui o Tomé está só demonstrando o que os seus discípulos pensavam na época, né? Porque os discípulos, eles pensavam em algo terreno, né? Em algo material, algo físico. Eles achavam que Jesus tinha um caminho, que eles não estavam... Eles não tiveram a sensibilidade ali de que não era coisa terrena, era algo espiritual que Jesus estava falando. Né? Para onde Jesus ia era para o Pai, era para a glória. Não era um lugar específico aqui na terra, né? Então nós vemos o quanto o Tomé, ele só está demonstrando aqui, né, sobre a expectativa, o costume que os discípulos tinham ali, né? Em vários momentos eles demonstram isso, né, que eles estão esperando algo para a terra, para o tempo deles, né? Eles esperavam algo para o tempo deles. Mas a gente vê que até hoje, né, nós estamos aguardando essa volta de Jesus, que é breve, né? E aí nós chegamos no versículo 6 ali que eu destaco, onde Jesus, ele fala 3 palavras ali que resume ele, assim, que destrói muitas das coisas ali que nós vamos esmiuçar cada vez mais aqui, né? Onde ele fala, e esse é um dos versículos também muito importante da Bíblia, né? Acho que um dos principais quando a gente fala de Jesus, é que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, e além do mais, ele complementa, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos aqui 4 pontos importantes, né? A gente costuma ressaltar ali quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois ele complementa isso, ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente vai esmiuçar um pouco aqui sobre isso, pegando principalmente pelo eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho. Está bem destacado ali, né? E isso já é falado, eu já ouvi isso várias vezes. Jesus não é um caminho, ele é o caminho principal. Jesus está declarando que ele é único ali. Então, a gente tem aquele famoso ditado popular, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? E aqui Jesus ele está acabando com isso. Não. O único caminho que tem é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único. É nesse caminho que nós temos que estar inserido. É em Jesus Cristo. Não é em algum caminho. Não. É nele. É nele. Então, isso é tremendo quando ele fala isso, né? Quando ele faz essa afirmação. Nós vemos o segundo ponto, quando ele fala, eu sou a verdade. Né? Então, nós temos aqui, Jesus ele está falando aqui que ele é a verdade. É nele que nós devemos confiar 100%. Jesus, ele não mente. Jesus, ele não falha. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é perfeito. Então, nós vivemos num mundo confuso, num mundo caótico, que nós, a todo momento, lidamos com pessoas falhas, nós lidamos com atitudes que nos decepcionam, e nós também somos falhos. E nós mesmos somos aquelas pessoas que decepcionamos outras, né? Porque nós somos falhos, nossa tendenciosa é falhar quando nós não estamos com Ele, né? Vivendo para Ele, ou então quando nossas expectativas estão em homens. E quando a expectativa lá está em homem, infelizmente, irmão, nós somos fadados a ser... Como que é a palavra? A ser... Como que é quando a gente se coloca uma expectativa numa pessoa e ela nos decepciona? Somos decepcionados. Somos decepcionados. Isso seja com liderança, isso seja com... Quando a nossa expectativa lá está no homem, em geral, você pode ter certeza que a sua expectativa vai estar no lugar errado. Em Jesus, não. Em Jesus, jamais nós seremos decepcionados. Jamais. Pode não acontecer aquilo que a gente desejou no momento, mas a gente sabe que a vontade dele prevaleceu e foi o melhor para a gente. Então, ele é a verdade. Ele é aquilo que nós precisamos. Glórias a Deus, aleluia. E Jesus também afirma, eu sou a vida. Jesus ele está dizendo, eu sou a própria vida, a vida eterna, a vida feliz, glórias a Deus, a vida para sempre, glórias a Deus. Essa é a vida que nós buscamos. Nós buscamos a vida de Deus. Então ele está falando, vocês têm que buscar a mim, porque eu sou a vida eterna. É comigo que vocês vão passar a eternidade. Glórias a Deus. Então ele está dizendo aqui, né? E aqui é um ponto muito curioso, irmãos. Isso aqui vai pegar a gente. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, eu vou levar porque isso aqui é uma verdade. Porque
Nós vemos tantas pessoas com esse desejo de ir ao céu. Nós vemos que muitas pessoas têm esse desejo de ir para o céu, de desfrutar da presença constante de Deus. Isso é a nossa expectativa, mas nós vemos que também quando a gente conversa com nossos amigos no nosso trabalho, com nossos parentelas, seja qual for, nós vemos que as pessoas têm essa expectativa também de ir para o céu, de ter essa expectativa de estar na presença de Deus constantemente. Mas nós vemos que as pessoas elas querem ir para o céu, querem estar lá com Deus, contemplar a presença dele a todo momento, mas têm dificuldade de se relacionar com ele aqui na Terra. Tem dificuldade de passar alguns minutos conversando com ele aqui na Terra. Então você vê que isso torna... mostra que as pessoas não têm noção disso, não mostra. Elas buscam como que elas querem passar a eternidade lá no céu se elas não buscam a presença dele a todo momento? Porque lá vai ser assim, irmãos. Lá vai ser 100% na presença deles. E aqui nós devemos já buscar isso. Porque ele não está lá no céu e a gente está aqui, estamos separados. Ele já faz presente em nós. Ele já está próximo a nós. Ele já habita em nós. E muitas das vezes as pessoas falam e deixam passar essa oportunidade. Ah, não, eu quero ir para o céu, eu quero, mas tá, e como você já está se relacionando com ele? Ou você vai chegar lá e como que é aí? Vai ser só lá? Não é, irmãos. É já agora, aqui, nesse momento. Já devemos buscar essa presença de Deus. Já devemos buscar essa glória, a alegria de Deus. Porque ele é a vida eterna. Ele é justamente aquilo que nós buscamos e que nós vamos ter lá no céu. A presença constante do nosso Senhor e Salvador. E a presença de Deus, o nosso Pai amado. Amém, irmãos? E aí, falando do quarto ponto, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Aqui ele só está reafirmando tudo aquilo que ele acabou de falar. Jesus, ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Não existe outro. Não poderia ser através de discípulos ou de qualquer outra pessoa. Não de boas obras, mas nós só podemos chegar ao Pai através dele. É somente através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Ele se colocou como único ali, o único que pode nos levar a Deus. E aqui, então isso aqui já é um assunto bem polêmico, né? Sobre os católicos, né? Que são bem devotos. E, irmãos, a gente vê os católicos assim, eles são muito devotos, eles põem muito a fé deles em santos. Eles põem muito a expectativa deles, né? Em outras coisas que não em Jesus. Por conta de várias coisas, a gente sabe, né? O quanto influências antigas, né? Costumes antigos influenciaram. Mas Jesus aqui ele está falando que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então é ele que é ele que vai nos levar ao Pai, é ele que faz. E é por isso que as nossas orações, né? Sempre a gente vai falar um pouco mais. Sempre a gente tem que estar alinhado com a vontade de Jesus, porque ele é o único caminho que nos leva a Deus. Amém? Agora, pode ler, mãe, por favor? A promessa do Espírito Santo, versículo 16. Peraí. Versículo 12 ao 14. Aqui é só falando mais, o versículo 12 e 14, né? Jesus fala, quem realmente crê em mim, quem realmente crê em Jesus, fará as obras que ele fez, né? E isso para que o Filho e o Pai sejam glorificados e exaltados, né? O que pedimos em nome de Jesus, ele fará. Não em outro nome, mas em nome de Jesus. Por isso que sempre nas orações nós encerramos com essa expressão, né? Em nome de Jesus, amém, né? Então aqui nós estamos falando sobre o verdadeiro servo, né? Que o verdadeiro servo, ele não pede as coisas que não seja para glorificar o nome de Deus, né? Quando o verdadeiro servo ele está ali pedindo algo ao Pai,
nós temos que ter essa noção que o nosso coração ele está que está linkado ao coração de Deus, né? Para que a glória dele venha se glorificar, para que nós possamos fazer, porque tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, todas as obras de Jesus, foi para que o Pai seja glorificado, o Pai e ele seja glorificado. Ele não fez nada para que homem aleatório ali, que os seus discípulos fossem glorificados. Os seus discípulos fizeram coisas grandes, ressuscitaram mortos, curaram leprosos, libertaram, expulsaram demônios, mas tudo para a honra e a glória do Pai. Tudo aquilo que eles pediram foram para que o Pai fosse glorificado, né? Então, nós devemos pedirmos, né, algo, porque Jesus, ele nos ouve. Todas as orações que nós fazemos, Jesus, ele nos ouve, né? E nós devemos pedir de acordo com a vontade do Pai. Isso essa é a chave, né? Porque muitas vezes nós pedimos coisas e nós não sabemos se aquilo está de acordo com a vontade do Pai, né? E às vezes a gente fica frustrado, mas eu pedi isso, Jesus não atendeu, pediu aquilo, mas era a vontade do Pai. Nós confiamos, trouxe paz ao nosso coração, porque aquilo que Jesus faz na nossa vida, ela traz paz. Irmão, seja qual for, seja a decisão mais difícil da sua vida, mas se for de Deus, você vai ter paz. Você vai ter paz, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é o melhor para nós, para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Então, Jesus, esses versículos eles falam isso, né? E tudo que nós pedimos, ele fala, né? Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Mas para isso tem que estar linkado com a vontade, tem que ser feito a vontade de Deus. E um verdadeiro servo, ele tem um coração alinhado com Deus. Quando ele se coloca na presença do Pai, ele sabe que aquilo que ele pedir, que se é aquilo, né? Seu coração segundo o coração de Deus, né? Então, seu coração. Então, isso é muito bonito. Amém? Mãe, pode ler, por favor. Lá no verso 6, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Os judeus, né? Vamos usar duas categorias de judeus. Existe o que a gente diz que é o judeu convertido, que é aquele que crê em Jesus. A maioria dos judeus não crê em Jesus. Eles creem que Jesus foi um profeta, como qualquer outro. Né? E aqui é meio que refuta tudo. Porque, Deus, se você não crê em Jesus, como você chega em Deus? Como que um judeu não crê em Jesus vai chegar até Deus? Né? Então, por isso que os judeus eles param lá no Antigo Testamento, eles não avançam. Né? Porque eles creem realmente que Jesus foi um profeta como Moisés, Elias, e eles estão esperando o Messias vir. Eles ainda aguardam pelo Messias. Se aguardar muito, o Messias vai vir. Vai vir para o inferno, porque eles não são Deus convertidos. Né? Então, isso daqui é um ponto interessante que refuta também, que refuta toda a crença judaica. E essa parte de tudo que pedires em meu nome, né? Eu sempre encerrei, eu acho que todo mundo vai aprendendo de pequeno, né? Encerrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sabia o porquê do nome de Jesus. Sabia que era um assim. E isso quer dizer assim, na autoridade de Jesus. Quando você fala em nome, é na autoridade de Jesus. Porque a gente não tem poder para nada, a gente não pode fazer nada. A gente fala, na autoridade, ela tem o nome do Senhor Jesus. E na autoridade dele, sim, tudo que a gente pedir será feito. E o quão difícil você falou, o quão difícil é a gente saber se o nosso coração e a nossa vontade está alinhada com a vontade do Senhor. Né? Sim. Quão difícil é a gente. Porque o coração do homem ainda não. O coração a gente quer tanto uma coisa e a gente meio que fala assim, não, é a vontade de Deus. Não é. Então a gente tem que estar alinhado com a palavra, né? A gente faz aqui, estudar, mas também em oração e intimidade, né? A gente está bem amalgamado, né? A gente está ali com um cordão de 3 dobras ali, para a gente conseguir entender o que realmente é para a gente e o que não é. Porque a palavra diz, né, que o caminho ele é estreito. Né? Às vezes a gente dá uma fugidinha ali por conta da nossa vontade, machuca. Toda fugida que a gente vai, parece que nós somos cristãos, eu creio que nós vamos se encontrar na glória. Vai estar todo mundo aqui, vai se encontrar na glória. Mas toda vez que a gente dá uma desviadinha do caminho, parece que dá cerca elétrica. O Espírito Santo toma um choque para voltar. E às vezes machuca. Não é só aquele choque. A carga pesada, né? Que dói na gente. Era mais para ver essa observação. Amém, glória a Deus. O Senhor, ele essa parte da cruz
Glória a Deus. Aí avançando um pouco mais, aí a mãe pode ler, por favor, os versículos 15. Pode ler, mãe, do 15 ao 17. Primeiro mais, guardarei os teus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém. Amém. Era até o 17, mas a senhora leu até o 19, né? Amém. Glória a Deus. Então, aqui Jesus, ele né, tem a promessa do Consolador, né? A promessa do Espírito Santo, né? Mas aí eu queria destacar aqui o versículo 15, né? Fala, se realmente, se vós me amais, guardais os meus mandamentos, né? Então, irmãos, aqui Jesus ele está sendo bem claro, né? Que muitos dizem que ama Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, mas ele está bem claro aqui, né? Se vós me amais, guardai meus mandamentos, né? Então, a gente sabe o quanto é importante, principalmente esse estudo bíblico, né? Essa busca pelos mandamentos de Cristo. Como a gente vai guardar aquilo que a gente não sabe? Como que a gente vai guardar? Não, Jesus, eu vou guardar os seus mandamentos. Tá, mas cadê? E aqui a gente está vendo, né, que nós estamos buscando conhecer mais dele, conhecer aquilo que Jesus quer de nós. Porque os mandamentos dele é aquilo que ele espera de nós, é aquilo que é as orientações dele. Então, nós devemos buscar, né, nos esforçar. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, nós estamos aqui nos esforçando para fazer a vontade dele, para demonstrar o amor que nós temos para com ele, né? Então, isso é muito importante, é um privilégio que nós temos de poder nós temos livre acesso à palavra de Deus, né? A ouvir a voz de Deus, e ele está falando que nós devemos não só também ouvir, mas nós devemos guardar, nós devemos, isso tem que nos transformar, quando nós guardamos, nós somos transformados, e isso é muito importante, né? E Jesus, nós vemos aqui, né, quando ele fala eu orarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, né? Então, Jesus, ele está pedindo para o Pai, né? Pedindo para Deus para enviar um conselheiro, um consolador, para nos ajudar, né? Isso né? Aqui o Consolador, todos nós sabemos, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que aqui ele né? Aqui é mais uma das passagens, né? Onde a gente vê a Trindade, né? Jesus ele fala que ele orará ao Pai. Nós vemos Deus Pai, Jesus, e ele menciona o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa, né? E não menos importante. Todos nós já sabemos sobre a Trindade, né? Muitas das vezes nossa mente ela é limitada, é difícil entender sobre a Trindade, mas nós cremos isso. Nós cremos que os três são um, né? E os três agem de maneira separada, mas com o mesmo propósito, são perfeitos, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente chegar na glória, acho que a gente vai entender melhor isso, a gente vai ser maravilhoso, mas no nosso coração nós temos isso. E aqui ele fala, né, as pessoas que não se entregaram a Cristo, elas não poderão receber o Consolador, né? Jesus, ele pediu ao Pai para que o Senhor enviasse o Consolador para aqueles que se entregaram realmente para Ele, né? E é triste saber que as pessoas estão morrendo sem ter o Consolador, né? Sem ter o nosso amigo, aquele que nos ajuda verdadeiramente. É aquele que, quando nós desviamos, ele nos coloca no caminho. Muitas das vezes nós magoamos, né, o Espírito Santo, né? A palavra diz que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós agimos errado, né? Mas ele é aquele que, quando nós pedimos perdão, ele nos abraça novamente, ele nos consola, ele nos dá a direção. É aquele que conduz o nosso caminho, irmãos. Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. O Consolador, ele vem para consolar. Ele não tem esse nome em vão. O conselheiro, ele vem para aconselhar.
O Espírito Santo tem vários adjetivos, ele é uma pessoa, ele é alguém que está presente conosco em todos os momentos. É um Espírito maravilhoso, é aquele que nós devemos recorrer, que é aquele que habita em nós. Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito. Então nós devemos zelar por esse Espírito, zelar, para que cada vez mais estejamos sensíveis, para que quando nós formos pedir algo para Jesus, porque a palavra disse, quem leva a nossa oração para Deus é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Então imagine como ele leva lá o Pai. Às vezes a gente ora de qualquer jeito, né? A gente na correria faz aquela oração rápida, na de manhã, mas o Espírito Santo ele leva com cuidado. E nós devemos pedir a ele, Espírito Santo, tem um louvor que é lindo, e eu orei bastante esse louvor quando a Elisa estava no processo lá na incubadora, porque chegava um momento que eu já não sabia o que eu falar, então eu falava, Espírito Santo, leva ao Pai tudo aquilo que está no meu coração, que eu não consigo falar agora. E nós temos esse aliado, nós temos esse conselheiro que leva ao Pai aquilo que nós precisamos, com gemidos inexprimíveis, irmão. Então ele leva assim, ó, daquele assim, não para sensibilizar o Pai, mas porque ele nos ama. Em amor, ele demonstra amor para a gente. Então nós devemos zelar pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele nos deixou, ele não só prometeu, mas ele cumpriu. O Espírito Santo hoje ele está entre nós, ele habita em nós. Aleluias. Então, todos aqueles que se entregaram a sua vida a Jesus, creram em Jesus como o único e Salvador e Senhor, o Espírito Santo estará nele. O Espírito Santo faz morada nele. Aleluias. Vamos pular para o 27. Deixa eu ver aqui. A mãe leu até o 17, leu até o 19, né? Então, Felipe, por favor, lê. Você pode ler do capítulo 20 ao 31. Do versículo 20 ao 31. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós iremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou aqui com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligem nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que meu Pai quer em mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Amém, glória a Deus. É curioso, né? Quando o Felipe distribuiu lá, né, as aulas, distribuiu tudo lá, né? Eu fiquei com os capítulos 13 ao 17. E aí, as primeiras aulas dele foi do 1 ao 13, né? O 1 ao 12, 13 ali, mais ou menos. Eu falei, o meu vai ser tranquilo, são só 5 capítulos ali, rapidinho, uma aula eu mato. Mas, irmão, não tem como, não tem como a gente não passar versículo a versículo desses capítulos, porque cada palavra ali, cada versículo a gente vê algo minucioso.
Por mais que no slide eu tentei resumir, eu tentei pular ali do 17 para o 27, mas nós vemos muita coisa importante nesse meio aí, né? Nós vemos ali no versículo 18, que a mãe leu e o Felipe leu o 20, que Jesus, ele estava dizendo que ele morreria, né? Ele estava falando sobre a sua morte, mas também ressuscitaria e não iria nos abandonar, né? Que nós estaríamos unidos com o Pai através da presença dele, né? Através de Jesus, né? Nós vemos no versículo 21, onde Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, novamente, né, nós falamos sobre o mandamento de Jesus, né? Aquele que tem o mandamento de Jesus está obedecendo a ele. Aquele que tem e obedecer a Jesus será amado ao Pai, será amado ao Deus Pai, né? Jesus ele se revelará e nós viveremos juntos a ele, né? Então, quando nós amamos Jesus, quando nós guardamos os seus mandamentos, nós estamos demonstrando amor a ele. Ele nos olha e veja, esse realmente me ama. Esse realmente não são palavras vazias, não é que num domingo aquilo, Jesus não está falando aqui, ó. Aquele que me ama vai no domingo e fica cantando louvor somente. Aquele que me ama é aquele que vai no culto todos os domingos. Não, Jesus está falando aqui, ó. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. É aquele que obedece a Jesus. É aquele que faz a vontade do Pai. Porque obedecendo a Jesus, nós estamos demonstrando o amor a Ele. E o Senhor demonstra amor para cada um de nós e se revela a nós. Então é isso muito importante. Os versículos 22 e 23, né? Só entenderá quem é Jesus de verdade, quem conhecer os seus mandamentos e obedecer, né? Então, nós precisamos entender tudo aquilo que está na Bíblia, né? Conhecer aquilo, conhecer a palavra, conhecer aquilo que Jesus fez, conhecer aquilo que Deus fez por todas as nações, né? Nós vemos o Antigo Testamento, ele leva até Jesus, né? A todo momento ele está apontando para Jesus. Então, a importância do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos ali o plano de Deus para nos resgatar, que sempre o plano de Deus foi nos resgatar, nos trazer para o seu amor, né? Então, é importante conhecer aos mandamentos de Jesus e obedecer, sobretudo, né? O inimigo de Jesus, é isso que ele quer. O inimigo, é isso que ele nos ataca. Por isso que é tão difícil, né, ter esse relacionamento, ler a Bíblia, né? Muitos têm sono, vai ler a Bíblia, tem sono. Ixi, eu mesmo cansei de ler a Bíblia, dormir, acordar. Às vezes, a Luísa falava para a Luísa, vai para o quarto lá dormir, vou ficar lendo a Bíblia. Ela saía, eu dormia. Falava, pô, se eu fosse para mexer no celular, eu estaria aqui acordado. Então, a gente vê que é difícil. Tem um ataque do inimigo para que nós não conhecemos, para nós não termos... o inimigo ele não quer que nós conhecemos a esse Deus. Ele não quer que nós tenhamos esse relacionamento. Porque ele sabe que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos demonstrando amor ao Pai e o Senhor cada vez mais vai se revelar a nós. E é isso que ele não quer, né? Então, por isso que nós devemos cada vez mais ler a palavra, comer a palavra, né, para nos alimentar, né? Essa expressão de comer a palavra, ela não é em vão, né? Ela é para que nós estejamos, quando a gente nos alimenta, nós estamos fortes, nós estamos preparados, e é isso, nós devemos comer da palavra de Deus para que nós estejamos cada vez mais fortes contra o ataque do inimigo que vai querer fazer com que a gente não coma da palavra. Então é por isso, então esse Jesus, ele está falando aqui, né, nos versículos 22 e 23, pode? Cada vez que a gente lê, eu pego a Bíblia, eu vejo o versículo hoje. Mas se eu estou ali realmente querendo buscar, se eu estou mesmo ali sobre debaixo da vontade do Pai, quando você pega a Bíblia,
Ele fala que queima no peito, né? Mas se todas as pessoas pudessem entender, realmente saber o que é a palavra de Deus, que esse livro aqui é a nossa vida, né? A água viva, né? A fonte da água viva, as pessoas se renderiam, mas como é difícil as pessoas entenderem isso. Sendo que a Bíblia, né, é um livro que tem, né, a gente vai numa lojinha e fala, tem uma Bíblia? Tem. Né, então, os lugares são todos, os lugares não tem. Mas se as pessoas pudessem, né, o valor, né, a importância, né, o peso, né, que tem, assim, né, Mas sabe por que não? Mas sabe por que não tem? Porque é aquilo, quem não se entregou a Jesus não tem o Espírito Santo de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus pelo nosso entendimento. Quem traz essa revelação é o Espírito Santo. Entendeu? Então, essas pessoas que não têm o Espírito Santo, isso aqui tornam as palavras em vãs, mano. Não são palavras de água viva. São palavras frias, em livros. Mas quando ela tem quem faz essa revelação, quem se manifesta, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando nós formos ler a Bíblia, nós devemos pedir para que o Espírito Santo traga a revelação para nós. Para que não seja apenas uma leitura fria. Porque assim, por mais que, mas todo mundo deveria ensinar na escola. Deveria ensinar na escola isso aí. Mas se não for com a presença do Espírito Santo, se não for desse modo, infelizmente, pelo menos eu acredito nisso. Eu não sei se eu estou errado aqui, né? Mas eu acredito nisso. Que as pessoas elas precisam se entregar, se colocar à disposição para que o Espírito Santo entre na vida delas e quando elas forem ler a palavra, seja realmente a boca de Deus falando com ela. Não um livro que contém a palavra de Deus, mas sim a boca de Deus. Porque ela é a palavra de Deus, né? Ela é Deus falando a todo momento. Pelo menos é isso que eu acredito. Porque o versículo 21 fala isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós estamos relacionando com o Pai, ele vai cada vez se revelar mais. Ele vai cada vez trazer uma revelação diferente. Por isso que nós vemos várias ministrações, né? Quando você tem uma longa caminhada na vida cristã, você vai ouvir várias ministrações e cada vez uma coisinha nova, né? Você vai estar mais sensível, o Espírito Santo vai te revelar algo ainda mais profundo, ainda mais secreto. Por isso que nós temos que pedir para cada vez ir mais fundo, cada vez ir mais secreto, né? Amém. Mas glória a Deus pela sua vida, mãe. É isso mesmo. Então, eu falei aqui do versículo 22 e 23, né? No versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouves não é minha, mas do meu Pai que me enviou, né? Então, aqui é uma verdade, quem não obedece a Jesus, na verdade, não o ama, né? Então, aqui mostra a seriedade disso, né? A seriedade disso, de obedecer ou não a Cristo, né? Nossos atos, elas demonstram amor, né? Para com o Pai. É assim que ele nos vê, né? E aqui ele está falando que não está sendo ele, né? Essas palavras são de Deus Pai, né? Deus está falando diretamente conosco, né? Sobre a importância de obedecer a ele, né? Nossa, eu vou versículo a versículo, peço perdão. Então, a gente vê o versículo 25, né? Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco, né? Então, Jesus, ele sempre ele alertava os seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer, né? Sobre as situações para preparar eles, né? Para prepará-los, para que depois, quando acontecesse, eles entendessem, né? Então, Jesus, ele estava a todo momento ali preparando os seus discípulos. Em vários momentos ele falava, eu vou falar agora, para quando acontecer, vocês entenderem aquilo que eu estou falando, né? Para que cada vez mais eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus, né? Ele era o Messias. Ele era o próprio Deus, né? E João, no seu evangelho, ele traz essa visão, né? De que Jesus era o próprio Deus, né? Jesus era Deus aqui na Terra, né?
E aí, mãe, o versículo 26 vai estar muito linkado no que a senhora falou. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos trará a lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele veio para isso. O Espírito Santo, ele veio para nos lembrar aquilo que Jesus falou. Ele veio para nos ensinar aquilo que Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ensinou. Então, o Espírito Santo é ele que nos traz a revelação. É ele e isso é maravilhoso quando nós estamos em determinada situação que a gente já leu a Bíblia, às vezes a gente passou direto. E quando acontece determinada situação, o Espírito Santo traz a lembrança, aquela passagem. Parece que ele vai lá na gavetinha, abre a gavetinha lá e fala, ó, aqui, ó. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí ele vem e coloca isso na sua boca. O Espírito Santo, ele faz isso lá com a gente, ele faz isso, ele traz, ele vem para nos ensinar, aleluias, ele vem para... E esse é o grande segredo para entender a Bíblia, né? Nós compreendemos e entendemos com a ajuda do Espírito Santo, né? É ele que faz, né? É ele que nos revela. Isso é precioso, irmão. Isso é precioso, ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 27. Versículo 26, é o que a gente já falou várias vezes, que todo mundo já citou isso aqui. Eu estudo lá no começo, quando a gente iniciou, lá no tempo, até hoje, eu acho que todo mundo alguma vez já falou isso, né? E aqui bem no finalzinho ele fala, e os fará lembrar de tudo que eu lhe disse, né? E é exatamente o que você falou. Às vezes você está passando por uma situação, você vai falar uma palavra para alguém, e você, por você mesmo, você não tem a palavra. Você tenta buscar ali, e às vezes a gente ansioso, né? Agora, naquela ansiedade, e ele vai lá no arquivo lá da sua mente, está aqui, exatamente como você falou. Mas e se seu arquivo estiver vazio, você vai falar o quê? Porque aí entra aquela, né? Você vai falar assim, não, eu penso assim ou eu acho, mas o que a palavra diz, né? A gente não tem que pensar e achar nada, é o que a palavra diz. A gente tem que pregar essa palavra que é bíblica em casa. Só que a gente só consegue pregar ela se a gente alimentar esse arquivo nosso, né? E é um acerto eterno. A gente vai de Gênesis a Apocalipse, vai voltar para Gênesis e vai até Apocalipse. É eterno. A gente vai rodando a Bíblia sempre, vai alimentando mais esse nosso acervo, né? Sim. E o Espírito Santo que traz a lembrança, né? Quantas vezes o Espírito Santo, principalmente quando vai ministrar, você vai ministrar, às vezes você não lembra o versículo assim, você está lá em Salmos 22, verso 3. Eu sou ruim para isso, mas eu estou lá na Bíblia, está assim, ó, o Salmo está escrito assim. Você lembra todo o contexto, né? É o Espírito Santo que traz a lembrança, né? Eu acho que essa parte da gente sentar e aprender, a gente está nos armando. Né? Tem um louvor que fala, né? Na verdade é um salmo que fala, né? E aquele monte de louvor de salmo, né? Ele fala assim, é louvor na boca e espada na mão. É isso. A gente vai louvando e a espada aqui na mão. E a espada é o quê? É a palavra. Mas se a gente não tiver o nome da palavra, a gente se defende como? A gente ataca como? Né? Quando ele vinha, o inimigo das nossas almas vinha solar, a gente vai se defender por quê? Qual é o escudo nosso? É o nosso achismo? Não, é a palavra. Se a gente não tiver essa palavra bem eficaz conosco, esquece. Não, que desculpa nada, isso aí só complemento. Porque é engraçado, né? Porque o inimigo, ele conhece a palavra. Ele sabe exatamente. Ele sabe tudo. Ele tentou usar isso aqui contra Jesus. A palavra. Ele não usou de outra artimanha ali, que não, a própria palavra. Mas ele não conhece, justamente, a palavra para ele é algo vazio, ele tenta usar para usurpar. Ele não tenta usar para a eficácia que ela que é trazer a vida. Ele conhece a letra. Mas ele não tem Espírito Santo, que é aquele que revela. Sim. Então, por isso que nós temos esse privilégio, né, de ter a preciosidade do Espírito Santo, que faça com que a gente não lê meramente palavras ou histórias vazias, mas sim que nós
nos enchemos, é algo que nos complementa, irmão. Parece que nós somos tudo vazio aqui, né? Parece que a gente é tudo vazio e a palavra ela vem encaixando assim, né? Vai. Quando a gente ficar completo, aí Jesus volta. Então tá faltando espacinho, irmãos. A gente tem que fazer Jesus voltar, ou seja, tem que se alimentar, se encher, se completar. Isso é a noiva de Cristo, né? Isso não estou falando do Lucas, do Felipe, não, é todo mundo, não é uma só. Jesus leva a sua igreja para o céu. Glórias a Deus. Sim, com certeza. Sim, exatamente. Sim. E você falando isso me veio a memória. Porque há um tempo atrás eu fui no médico, passei lá com o doutor Israel, e eu entrei na sala, né? Ele falou aquelas coisas, e ele falou, eu falei, doutor, eu tô com uma anemia. Ele falou, tá na sua cara que você tá com anemia. Então, dá pra ver, isso é anemia em pessoa. E o que eu fiz? Eu fui atrás de remédio para que eu saísse dessa anemia, né? E muitas vezes a gente recebe essa passagem, essa palavra, igual você falou agora, muitos na igreja estão desnutridos, estão com anemia espiritualmente, e cadê que vão buscar? Aqui é o remédio. Esse aqui é remédio, irmãos. É esse aqui que vai fazer com que a pessoa saia da desnutrição e vai se engordar, vai à obesidade, ganha aquele peso ali. Ó, Isso aqui é a fonte insaciável. É fonte insaciável isso aqui. Exatamente. E você falou uma palavra-chave, discernimento. E esse é um dos papéis principais do Espírito Santo. É discernimento. E é isso que nós devemos pedir para ele todos os dias. Para discernir o que é a voz dele, o que é o mundo tentando nos contaminar. Porque ataque-nos, o inimigo ele também vai falar nos nossos ouvidos. Ele também vai nos atacar, ele vai a todo momento. Ele vai tentar fazer isso. Nós devemos clamar pelo discernimento, pedir para que o Espírito Santo... E ele também veio para isso, para discernir, para nos revelar aquilo que nós precisamos. Com uma palavra que eu estava esquecendo dela. Muito obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus te vocês. Amém? Então a gente chega no versículo 27. A paz que o mundo não pode dar. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Então aqui ele fala novamente como inicia esse capítulo, né? E esse versículo aqui ele é maravilhoso, irmãos. Jesus ele nos deixa a paz. Não é aquela paz temporária que o mundo dá, né? Aquela paz passageira. Porque o mundo ele também não dá paz. Porque Jesus fala assim, eu te dou a paz não como o mundo dá.
Ou seja, ele está falando que o mundo também vai te dar paz. Mas a paz do mundo nem se compara com a paz que Jesus nos deu, nos deixou, né? A paz do mundo, a paz que o mundo tenta dar, irmãos, é aqui, ó, é aquela coisinha, é aquele momento insignificante. É insignificante perto daquilo que Jesus deixa para a gente, porque ele deixa a verdadeira paz, aquela paz que nós só conseguimos porque ela vem de Deus, através de Deus. Ela vem direto do Pai, né? Então, novamente, ele fala que nós não devemos ficar desesperados, né? Nós devemos temer. Mas por que a gente não tem que temer? Porque se nós realmente confiamos em Jesus, se nós realmente sabemos que Ele nos ama, nós temos a plena certeza que Ele cuidará como um Pai amoroso. Ele muitas vezes já disse isso para a gente. Que muitas das vezes a gente esquece isso. O inimigo, ele parece que ele bloqueia, ele fala, ó, não, você está sozinho, não. Jesus, ele é aquele que nos guarda, que é aquele Pai amoroso. Isso não está dizendo que nós não vamos passar por situações, irmãos. Não é isso. Mas nós devemos confiar. Sempre ter essa confiança plena em quem Jesus é, em quem Deus é, em quem o Espírito Santo é. Que nós temos... Ele habita em nós e ele age em nós. Ele age na nossa família. Ele age na nossa casa. Ele age na nossa igreja. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que... ele não é uma estátua. Ele não é algo que algo que é parado, né? Algo, não, ele não muda, irmãos. Jesus, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo. Ele não muda. Se ele já fez, em certo momento, ele fará novamente. Jesus, que estava aqui com seus discípulos, é o mesmo Jesus que está conosco. É o mesmo. A lua, que estava lá com os primeiros povos, é a mesma lua que está aqui conosco. O sol, os elementos que aquilo que Deus Pai criou é os mesmos. Então, cada vez que nós olharmos isso que Deus fez, né, nós vemos que é Ele que nos guarda. É esse Deus que nós servimos. É o Deus que é maior que todas as coisas. Não existe problema, não existe gigante que possa impedir do nosso Deus fazer algo. Ele é o Deus do impossível. E nós devemos confiar nele. Então, quando ele está dizendo isso, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, ei, eu sou o Deus do impossível. Será que realmente eu não posso resolver esse problema que você está passando? Será que você não pode ter a paz, aquela paz que eu te deixei? Jesus, ele estava prometendo aqui, ó. Eu vos deixo a paz. Não é um paz do Senhor, irmãos, que nós ouvimos aqui, né? Toda essa paz do Senhor é justamente, irmãos, é para que nós não lembremos. A paz de Deus, ei, eu tenho a paz aqui, ó. Senhor, traz essa paz para mim. Porque muitas vezes nós não pedimos a isso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu falei assim, ó, tudo aquilo que Deus faz traz paz. Então, se tem determinado que não está me deixando ter paz, opa, será que é de Deus isso mesmo? Porque se é de Deus, eu tenho paz. Eu tenho que ter paz. Seja aquilo que for, irmão, pode ser a coisa mais difícil, mas ela vai te trazer paz. Ela vai te trazer paz. Então, esse é um sinal. Opa, meu coração está se turbando aqui. Eu estou tendo preocupação com uma coisa. Espírito Santo, o que está acontecendo? Revela. É por isso que nós temos que sempre estar sensíveis ao Espírito Santo, ao agir de Deus, porque o Senhor nos deixou uma paz. Não é uma paz temporária, não é uma paz passageira, é uma paz plena. Uma paz plena. Glórias a Deus. E para encerrar, o versículo 28 ao 31, né? Amém. Glória a Deus. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, pois por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Daqui em diante, eu não falarei muito convosco, porque veio o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu faço. Levantai-vos daqui. Então, naquele momento ainda, os seus discípulos não estavam entendendo que Jesus
iria morrer, né? Eles não estavam entendendo que seria necessário que Jesus fosse, seria necessário que Jesus morresse, cumprisse o desejo do Pai, fosse para o Pai, para que ele ressuscitasse e a vontade, isso fosse necessário para a salvação, que ele se entregasse como Cordeiro Santo ali. Né? Eu vi uma ministração essa semana falando, né, que o sacerdote, quando os primeiros povos levavam ali os cordeirinhos, o sacerdote ele avaliava o cordeiro, se o cordeiro era bom, né? Ele avaliava ali se o cordeiro era tinha lá as ordenanças, né? O cordeiro tinha que ser acho que de 1 ano, sem defeitos. E Jesus ele era o cordeiro sem defeito. Ele é aquele cordeiro que quando a pessoa se entrega a vida para ele, o sacerdote ele recebe aquele cordeiro santo, aquele cordeiro perfeito, que limpa o pecado. Ele se entregou para limpar os nossos pecados. Foi necessário que ele se entregasse, que ele voltasse ao Pai. Foi necessário que ele cumprisse a vontade de Deus, que ele fosse ao Pai, para que a salvação chegasse até nós, chegasse a todos nós. E Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a vontade no qual ele foi designado, sem reclamar, ele foi um cordeiro mudo, né? Imaculado, ele se entregou por nós ali, ele se entregou, então ele estava dizendo, preparando os seus discípulos, demonstrando os seus discípulos, para que, demonstrando a todo momento, para que o Pai seja glorificado, para que Jesus se entregasse ali, para que ele fosse glorificado sobre todas as coisas. E Jesus, quando fez aquilo, né, a gente vai avançar um pouco mais, acho que hoje a gente vai encerrar aqui, está sendo cada aula um capítulo, se continuar assim, né, mas eu peço perdão, irmãos, não tem como, eu não consegui deixar de passar capítulo a capítulo, cada momento, cada situação, porque isso é maravilhoso, isso fala diretamente aos nossos corações. Então, nós devemos engrandecer a Jesus, a todo momento lembrar tudo aquilo que está na sua palavra, tudo aquilo que ele fez, né? E esse capítulo, para mim, irmãos, é um capítulo assim que me enche de alegria, né? Se eu pudesse ter essa aula todo dia, eu gostaria. Glória a Deus que está sendo gravado aí, né? Que a gente vai poder ter acesso a esse estudo. Eu tenho certeza. Aquela frase do Felipe, eu guardo ela, eu tento aprender ela, mas eu não sei, né? Que eu seja apenas um sal aqui, né? Um sal aqui na boca de vocês, para que vocês tenham sede e busquem aprender, porque eu tenho certeza, irmãos, por mais que eu me esforce o máximo aqui, somente o Espírito Santo vai trazer a revelação plena daquilo da sua palavra. Então é necessário que nós leiamos, por isso que eu mandei lá, já vão lendo, para que o Espírito Santo já fale com você, leia de novo, releia, porque cada momento vai ser uma revelação nova, vai ser uma coisa que certamente eu deixei passar aqui, né, falando por mim mesmo, mas o Espírito Santo não deixa. Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Só complementar, né? Você falou do sacerdote, né? Do cordeiro. Jesus, se a gente for estudar Hebreus, né? A gente vai chegar lá. Se a gente for estudar Hebreus, a gente vai ver essas comparações, né? De Jesus com o sacerdote de Arão e tal, né? Com a descendência. E aí a gente enxerga bem essa coisa do cordeiro perfeito, sem defeito, e sacerdote perfeito e sem defeito, porque ele se entrega como sacrifício, mas ele é o sumo sacerdote também. Né? Lá atrás, quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício, primeiro ele fazia um sacrifício por ele mesmo, para cobrir o pecado dele. Né? Porque se ele tivesse pecado, ele era fulminado lá mesmo. Né? Os historiadores falam que quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele fosse fulminado, o pessoal não podia entrar para tirar. Então ia puxar ele. Né? Quando o sacerdote saía vivo, todo mundo, glória a Deus, recebeu o sacrifício. Né? Jesus não, ele não precisou fazer sacrifício para cobrir o próprio pecado, porque não tinha pecado. Né? E ele foi exatamente esse cordeiro limpo e sem defeito, perfeito. Né? Porque o santuário daqui é um tipo do santuário eterno que está no céu. E Jesus, ele fez o sacrifício. A gente pode colocar no santuário da terra, a gente pode visualizar isso. Porém, o sacrifício dele foi no santuário do céu. E Deus recebeu esse sacrifício que foi perfeito, puro e agradável. E ele foi e voltou. Né? E ele continua como nosso sumo sacerdote intercedendo por nós. Quando Deus olha para a gente, Deus, ele não enxerga o Lucas, Marlene, Felipe,
Rafa, a Luiz, a Érica, né, as crianças, ele não enxerga, ele enxerga Cristo. Cristo é nosso advogado. Porque se ele enxergasse por um segundo nós, meu irmão, abria a terra e engolia todo mundo. A gente já tinha sido fulminado. Mas hoje ele enxerga esse sumo sacerdote que se entregou por nós, é o sangue de Cristo. E ele está na nossa frente, ele que intercede. Né? E quando a nossa carne, né, a gente sempre fala, né? Quando a nossa carne quer tomar conta e a gente começa a alimentar mais o leãozinho da carne do que o leãozinho do espírito, parece que a face do Senhor que está sobre nós, ela vai ficando opaca e ela vai se apagando, né? Só que nós já somos selados pelo Espírito Santo, né? E aí é nessa hora que o Espírito Santo entra em ação. E volta Lucas, volta Felipe, vai para o caminho, volta para o caminho certo. Lembra do sacrifício que ele fez, o Cordeiro Imaculado? Ele se entregou, né? Aquele sangue que foi vertido foi pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos nós. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que faz queimar no meu peito, lembrar do sacrifício de Cristo, tudo que ele fez aqui em terra, curando, né, e ensinando, e ainda se entregando a si próprio. Porque ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu entrego por vontade própria, e se eu quiser eu tomo de volta, né? Então imagina, você com o poder fala assim, não vou subir na cruz, não quero, pai, desculpa, não vou subir. E ele fala assim, não, eu vou. E ele já enxergava a nossa vida aqui na frente. Ele já é a onisciência do Senhor, né? Então ele já via Lucas, Felipe, Maria, já via o Rafa, já via todo mundo aqui, né? Voltado para ele. E aqui está a importância. Se nós não nos desfrutarmos e nos deleitarmos nessa palavra, né, o quão simples vai ser o sacrifício de Cristo para nós. Ah, tá bom, ele subiu e morreu. Não é isso. Ele não só subiu e morreu, ele teve toda essa vivência que a gente já passou aqui, a gente está já passamos aqui em Mateus, Marcos, Lucas, a gente já está no quarto evangelho. Ele teve toda essa vivência aqui para nos entender, porque ele foi um sacerdote que viveu entre nós para entender as nossas dores, entender os nossos sentimentos, entender o que a gente passa, né? Porque às vezes a gente fala, é muito fácil falar, né? O Senhor não sabe, o Senhor sabe, ele passou na pele, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, às vezes a gente acha que a nossa dor é maior do que a gente pode suportar, ou seja, às vezes a gente até fala, a dor é maior que Deus suportou, né? Que Jesus suportou, e não. Nossa dor é pequenina, nosso Deus é gigantesco, né? A gente tem uma fração, quando a gente é envolvido pela glória do Senhor aqui, né? Eu adoro, né? Quando isso acontece, a gente está aqui no templo e a gente é envolvido pela glória do Senhor. Isso é uma fração do céu, é uma fração, imagine você 100% do tempo daquele êxtase que a gente sente quando Deus nos envolve em glória. E é isso que a gente anseia e busca. É essa eternidade que a gente quer. Mas como você falou lá atrás, como que a gente anseia uma eternidade dessa se a gente não dispõe tempo para estar com Deus aqui em terra? Eu quero uma eternidade com o Senhor, mas eu não consigo separar 1h10, 1h30, 2 horas, né, a mais da minha semana para ler da palavra, aprender da palavra, ou para orar, ou para escutar, né, uma ministração, uma pregação, ou louvar. Como que a gente anseia essa eternidade com o Senhor se a gente não se desprende do mundo? Como está 100% com Deus se eu não consigo ficar 1% com Ele em terra? Né? Às vezes, você até falou, às vezes sai na porta ali, já era, desliga a chave, voltei para o mundo, né? Todo mundo de novo, e não é, né? A gente tem que ter essa vivência, e nós nos reunimos como igreja, né? Essa é a importância. A nossa chavinha, às vezes ela está desligando, você volta, puf, ela liga. Está desligando, volta, ela liga. Está desligando, ela liga. Então o Senhor, ele tem trabalhado em nós em todas as coisas. Me desculpa aí, não atrapalho. É isso mesmo, né? Jesus, ele cada momento ele está demonstrando o seu amor, né? É o seu amor, é o seu amor, é o seu amor. Ele faz porque ele nos ama. Ele nos ama. Amém? Então, a gente vai ficar por aqui, irmãos. Vamos pegar o estender mais um pouquinho, né? Nosso último, a gente vai falar, se Deus quiser, 16, 17. E glória a Deus. Muito bom. Deus vai cada vez mais eu tenho aprendido mais, eu visto cada vez que eu estudo mais, eu vejo o quanto eu não conheço, o quanto eu não sei. E glória a Deus pela vida
Abençoe cada um que está presente aqui, aqueles também que não puderam estar aqui por algum motivo, né? A missionária foi para um encontro, nós temos algumas pessoas que não puderam estar aqui, mas glórias a Deus que esse vídeo chegue em cada uma das pessoas e que o Senhor fale com cada uma delas. Amém? Vamos encerrar, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, neste momento, agradecer a Deus pela sua presença aqui em nós, que Ele continue falando com cada um de nós aqui. Glórias a Deus. Agradecer ao Senhor por mais uma semana, né? Uma semana que eu quero trabalhar, cansado, bem difícil, mas Deus, Ele é fiel, Ele é que dá graça. Amém, Deus? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estar na tua presença, Pai querido, Tu és poderoso, Pai, tem nos guardado, Pai, tem nos livrado. os corações que nos alegram, Pai querido, de saber, Pai querido, em nome de Jesus, já aprendi cada dia mais, estamos na sua presença, de saber o teu amor, Pai Senhor, querido, em tu comendo, és Pai, maravilhoso, Senhor, esse maná que entregue para nós oh direto do Deus céu. maravilhoso, Obrigado, Tu és Senhor, pela bendito, tua luz. obrigado, Espírito Santo de Deus, por Tem dar o nos cuidado, entendimento, Senhor, Pai e querido, da Pai, tua tem nos palavra, passado, Senhor, e a tua saber, Pai palavra, para querido, que nós aquilo que tenhamos tu mais tem para cada um de entendimento, nós, Pai, para que nós Ah, tenhamos, Deus Senhor, maravilhoso, cada dia meditarmos mais, sobre esse Pai. arquivo Nós possamos, Pai celestial. querido, buscar a tua Pai, em presença, nome de Pai. Jesus, Buscar estar que mais contigo, misericórdia, Pai, buscar, estar Pai contigo, querido, o teu Senhor, que amor, mais o teu misericórdia, Pai, renovo, nos Pai, entregar ao a tua Senhor, graça, Pai. e Estamos cremos, Pai prostrados e querido, na tua dobrados promessa, na Pai. sua Nós presença. cremos, Senhor, que o Pois o Senhor seu voltará sacrifício, Senhor, para o nos seu buscar, sacrifício Pai querido, pecado, em Pai, ele nome de custou Jesus, muito Pai caro, querido. Pai. Foi Nós preço sabemos, de Pai querido, sangue, que Pai. Nós brevemente, Pai ansiamos, querido, Senhor, o o Senhor, seu Pai querido, retorno voltará nessa para buscar a terra. tua noiva, Pai, Pai o querido. Senhor virá em Para nos glória, levar, Pai Pai. querido, Nos em chamar nome para de que nós Jesus, subamos Pai, com para o estar Senhor, junto a Pai. Ti, Pois Pai. o Senhor, É isso, Pai, Pai vai querido, vir, que nosso Senhor. coração Mas não como um cordeiro, mas estar, como um Pai leão, querido, Pai. contigo, Pai, na tua presença, Pai, na tua glória, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Pai querido, Pai querido, nos colocar no teu caminho, Pai. Nós cremos que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Pai. Tu és a vida que nós necessitamos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, enche a vida dos Teus filhos, Pai querido. Cada um deles, Pai. Eu quero Te glorificar pela vida da Elise, Papai querido. Pela vida da Elise, da minha mãe, Pai querido. Pela vida, Papai querido, do Felipe, Pai. Da tua família, do Daniel, do Léo, da Érica, Papai querido. Em nome de Jesus, Pai. Da vida do Rafa, Pai querido, que seja presença aqui, Pai. De cada um dos Teus filhos, do Rogério, da Vânia, Pai, da sua família, Pai. Tu guarda os Teus filhos nessa hora, Pai. Nos dê a capacitação, Papai querido, a cada dia, Pai. Papai querido, ninguém esteve aqui nessa noite para ouvir a minha voz, Pai. Ninguém esteve aqui para ouvir eu falar, Pai, mas foi para ouvir a Tua voz. Foi para ouvir o Senhor falar, Pai. Então fala conosco, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esse momento, Pai. Agora nos leve em paz. Nos dê um final de semana abençoado, Pai. Para que domingo nós estejamos aqui, Pai. Fortalecidos, Pai. Para ouvir a Tua voz. Para nos entregar a Ti, Pai. Para entregar nossas vidas a Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. É no Teu santo nome, Jesus, que nós te agradecemos e entregamos esse momento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.